Adrenalina pura! O que o esporte tem a ver com relacionamento? E quem são os campeões das quadras que fracassaram no amor? Nas ruas, descobrimos o que é mais difícil: conquistar ou manter o amor. Conquistar, você tá tentando mostrar só o seu lado bom. E manter, você vai ter aquela rotina, vai ter que continuar conquistando durante o tempo. Aí é mais difícil. E ainda, como se perde um grande amor? Veja também, juntos no tatame e separados em casa. Então eu pegava, eu queria quebrar, eu queria bater, eu queria externar minha raiva. E ele veio pra cima de mim, eu vi que ele veio pra cima de mim e não foi pra falar comigo. É agora, na Escola do Amor. Imagine encontrar um amor que tem a mesma paixão por esportes, hein? Treinos, disciplina, saber se comunicar. Mas aquela euforia do início do relacionamento pode esfriar com o tempo. E aquela emoção de entrar no tatame para ganhar pode dar lugar à rotina e até à infidelidade. O casamento entre o campeão olímpico Giba e a ex-jogadora de vôlei Christina Purve teve um final tumultuado, com direito à expulsão no meio da partida. Eles se casaram em 2013 e tiveram 2 filhos. Christina, eleita 2 vezes a melhor da Europa, é romena e abriu mão da carreira para morar no Brasil com Giba. Mas logo a atleta percebeu que a bola estava quicando fora da quadra e os objetivos de vida já não eram os mesmos. Eu estava pensando na família, nas crianças, no casal e tudo que envolve a família. E Giba estava vivendo uma vida de solteiro, com amante fixa há 4 anos e outras. Balada, festas e álcool. Então nunca essas 2 coisas dão certo. Disse Christina à época da separação. Depois de muita briga na justiça, ela ganhou a guarda unilateral das crianças. A bilionária grega Athina Onassis, reconhecida por seu talento e paixão por cavalos, conheceu o cavaleiro brasileiro Doda Miranda no circuito europeu de competições. Ela se apaixonou pelo rapaz e os dois se casaram com todo luxo e pompa, dignos da herdeira de uma das famílias mais ricas da Grécia. Por mais de 10 anos, parecia que Athina tinha encontrado a felicidade ao lado de Doda, já que na infância ela havia sofrido um trauma ao perder a mãe aos 3 anos de idade. Mas nem sempre as aparências refletem a realidade entre 4 paredes. Segundo o jornal britânico Daily Mail, um segurança de Athina flagrou Doda na cama com uma mulher na casa recém-comprada pelo casal na Flórida, nos Estados Unidos. Em 2016, ela pediu o divórcio, que envolveu uma partilha de bens milionária, e desde então vive reclusa e longe dos holofotes. No final do mesmo ano, Doda assumiu o relacionamento com a modelo e a apresentadora brasileira Denise Severo. Viu só como dinheiro, luxo, poder e um casamento badalado não são sinônimos de felicidade? O que será que faltou aí, hein? Amor, respeito, companheirismo? No ano passado, Rebeca Andrade trocou o relacionamento com o fisiculturista Luiz Clayton pelos treinos para os Jogos Olímpicos de Paris. Os atletas estavam juntos desde 2022 e ele chegou a pedir Rebeca em casamento, mas a ginasta priorizou a carreira e colocou um fim na relação 6 meses antes das competições.
Luiz foi alvo de comentários de ódio nas redes sociais por causa do envolvimento com a estrela das quadras. Segundo o atleta, o hate se intensificou durante as Olimpíadas, onde Rebeca brilhou e ganhou muitas medalhas. O fisiculturista desabafou dizendo que as críticas que recebeu causaram prejuízos à sua saúde mental. Não adianta eu ficar em silêncio, só quero ser o cara descartável e ficar no limbo, como a maioria das pessoas fala para mim, que sou lixo, um livramento. Não tem nada que você fale de mim que eu já não me falei 10 vezes pior no espelho. Nem sempre os casais são parceiros um do outro. Veja só o que aconteceu com este casal que se conheceu no tatame. As minhas maiores atitudes explosivas sempre foi quando eu fui contrariado. Falava alto, faltava o respeito, eu não prestava, que eu não sabia do que eu estava falando, ou quem era eu para falar aquilo. Então eu pegava, eu queria quebrar, eu queria bater, eu queria externar minha raiva. E ele veio para cima de mim, eu vi que ele veio para cima de mim e não foi para falar comigo. Como se a nossa cama fosse um local de 2 quartos. Então era ela virada para um lado e eu virado para o outro. Eu achava que a minha aparência não agradava, o que eu fazia não era legal, não era admirável. E eu acabei cometendo o ato de adultério. Nunca foi do meu caráter, a parte de traição. Então é uma coisa que eu jamais imaginei que eu faria. Foi ali um pavio muito curto para mim. Ali sim foi também um dos momentos na qual eu queria acabar com a vida dela. Me socorre. Eu tô afundando. Viu só? Casal vencedor busca evoluir, se superar. Você também quer fazer parte desse time? É só seguir as orientações dos nossos treinadores. Professores. Não é difícil para muita gente começar um relacionamento. O difícil é manter, é ficar ali com um relacionamento bom, como começou bom. E esse é o grande problema, o grande desafio, Cristiane, das pessoas que começam e depois se perguntam o que deu errado, onde isso deu errado. Mas também tem aquelas pessoas que pensam assim que é para começar e quando começa a ficar ruim é para terminar, né? Como se relacionamento não tivesse durabilidade, infelizmente. Então elas nem pensam assim na manutenção. A gente começa e vê até onde isso aqui vai dar. E muitos acham que relacionamento é assim, tem data de validade. Começa bem e vai ser eterno enquanto durar, não é? Infelizmente, muitas pessoas não entendem o que acontece com os relacionamentos que começam bem e depois terminam mal ou vão acabando, vão se tornando ruins ao longo do caminho. E elas pensam, há alguma coisa para fazer, para salvar esse relacionamento ou chegou mesmo a data de validade e cada um para o seu lado? Nós vamos tratar desse assunto aqui hoje. Daqui a pouquinho você vai conhecer um casal que começou assim, muito bem, a Janaína e o Rafael. Eles dois, aliás, ela não foi fácil de ser conquistada, não. O Rafael recebeu 7 nãos na cara antes de receber o sim da Janaína. Mas o que aconteceu depois de tanto amor, tanta paixão, tanta perseverança, que o casamento começou a dar tudo errado? Por quê? E o que aconteceu com eles é o que acontece com muitos casais. Fique aí que a gente já vai saber a história deles e o que você pode aprender com eles para que você não erre também. Mas antes nós vamos às ruas. Vamos às ruas para perguntar às pessoas o que elas acham mais difícil, conquistar ou manter o relacionamento. Veja só. Ana Rafaela, me fala uma coisa. O que você acha mais difícil? Conquistar o amor ou manter ele no dia a dia? É uma pergunta bem ampla, né? Conquistar é difícil, mas eu acho que manter o amor é mais difícil ainda. Hoje as pessoas elas estão muito voláteis, né? Então assim, conquista uma pessoa hoje, aí não dá certo, aí já passa para a próxima. E você acha que isso é bom ou ruim? Nossa, que difícil essas perguntas, hein? Eu acho que eu não vou conseguir te responder. A conquista do relacionamento, eu acredito que ela seja mais difícil pelo fato de você ter que conquistar a pessoa todo dia. Porque depois que você conquista, você conhece a pessoa, eu acredito que os pequenos ajustes ali são detalhes para quem já aprendeu a conquistar um ao outro.
Então, para mim, o fato de você já conhecer aquela pessoa, manter se torna mais fácil do que conquistar. Com certeza manter um relacionamento. Por quê? Porque conquistar, você tá tentando mostrar só o seu lado bom. E manter, você vai ter aquela rotina, vai ter que continuar conquistando durante o tempo. Aí é mais difícil. Hoje você está no relacionamento? Sim, sou casada. E aí, no período de conquista, você mostrou só o seu lado bom? Sim. Sim, porque eu queria conquistar ele. Aí depois a gente vai dando aqueles vacilos, mostrando a nossa rotina e o dia a dia. O que é mais difícil, na minha opinião, é manter o relacionamento. Por quê? Cara, o mundo mudou muito, mas a convivência ela acaba deixando um clima um pouco mais tenso, menos romântico, dia a dia, deixa a gente muito cansado. Não é igual no início, quando a gente está conquistando a pessoa, os dois estão se dedicando mais, mas chega uma hora que, né, se desgasta, isso é inevitável. E aí a pessoa tem que optar por ou seguir em frente ou seguir seu caminho. Manter o relacionamento. Por quê? Porque a gente tem que entender, compreender um ao outro. E vivemos assim, né, em lutas, né? Eu faço a vontade dele, ele faz a minha, porque quando a gente ama de verdade, a gente faz a vontade um do outro. Antigamente os casamentos duravam 30, 40, 50 anos e hoje trocam de relacionamento porque não tem a capacidade de conhecer um ao outro e conviver. Eu acredito que os dois, na verdade, né? No mundo que a gente vive hoje, tem muita gente que vai pela cabeça dos outros e tal, mas eu acho que a confiança, o respeito é tudo. E aí a gente manter também é difícil, porque no mundo de hoje é tudo muito louco, na verdade, né? A cabeça de cada um, quem tem que fazer é você mesmo. Então se você quer, corre atrás. Se você não quer, não tenta. Relacionamento não é fácil. Manter o relacionamento com ele é fácil ou difícil? É difícil. Mas tentando a gente dar um jeitinho, um espreme de um lado, do outro, a gente consegue. E ela, é difícil? Um pouquinho difícil. Com certeza é manter o relacionamento. Com certeza. Hoje em dia está muito difícil, ainda mais com essas redes sociais. E aí fica esse negócio de desconfiança na mídia. Aí fica muito difícil de manter o relacionamento hoje. Hoje você está casado, solteiro? Tô casado, mas tá bem difícil da mulher confiar, porque toda hora tá querendo ver as redes sociais. E a gente acaba deixando porque a gente tem que manter a família, mas tá muito difícil. O difícil é você manter, né? Porque aí entra naquela disputa de você manter o time ganhando. No meu caso, veja bem, eu sou solteiro hoje, mas todos os relacionamentos que eu tive, graças a Deus, foi maravilhoso, né? Mas tudo tem seu tempo, de começo, meio e fim. Bom, me fala uma coisa aqui entre vocês. Hoje são casados? Há 28 anos. O que vocês acham mais difícil no relacionamento? A conquista, o período de conquista ou manter o relacionamento? Hoje, manter o relacionamento. 28 anos, a gente acaba caindo num certo comodismo, né? E algumas coisas atrapalhando, e a gente tem que fazer de tudo para tentar reconquistar. Quem tem mais dificuldade aí de abrir mão de coisas? Aí eu não vou responder. Eu acho que é ambos, né? Mas é o meu eu mesmo que tá pondo muita dificuldade, né? A questão é, a mulher é muito emotiva e o homem é muito orgulhoso, e a gente não tá conseguindo colocar na balança isso, entendeu? Agora, quanto tempo vocês acham que pretendem aí pra resolver tudo isso? Eu já queria ter resolvido. Eu já dei o checkmate aí, viu? Depende mais dele. Me fala uma coisa, o que você acha mais difícil? A conquista ou manter um relacionamento? Manter um relacionamento. Eu tive um relacionamento de 30 anos de casada e hoje tenho 4 anos que fui trocada por outra pessoa menor que eu, é claro. Não tiro o direito dele, mas só que ele não pensou nos filhos. É muito dolorido sentir que hoje o mundo tá assim, que os homens, na minha opinião, eles teriam que dedicar mais às suas esposas, não traí-las e não machucar elas, e nem os filhos que também saem machucados. Você acredita que existem homens que dediquem tempo ali para o relacionamento, ou você pode generalizar? Eu acho que não. Eu não acredito no amor. Renato e Cristiane, como que vocês me ajudariam a curar essa dor, por favor? Eu preciso de ajuda. Se você não curar essa dor, você vai continuar assim, como se você tivesse parado no tempo, você tivesse morrido
por erro principalmente dele. Se ele te trocou, se ele escolheu outra vida, outra pessoa, o erro maior foi dele. Mas você ficar lembrando, pensando, culpando, perguntando por quê, isso impede que a ferida venha cicatrizar. Então, a gente vê que ela ainda está num certo luto aí deste divórcio, apesar dos 4 anos. Não adianta ficar culpando o mundo, a vida, pelo que aconteceu, né? Porque senão você vai ficar olhando a vida como um fardo. Você olha para a vida, você olha para o seu futuro e você não vê perspectiva, né? Quando a pessoa para de crer no amor, ela para de crer no relacionamento, ela para de crer nas pessoas e ela para de crer nela mesma, que ela pode ser feliz. Então não é uma crença saudável, mas ela vem de uma dor. Você está ferida, você está machucada. E como você falou, como é que eu vou me curar, né? Para você se curar, você tem que tratar isso. E a cura não vai ser aqui através do programa, não. A cura Deus pode fazer na sua vida, só Deus. E essa é uma parte muito importante das palestras da Terapia do Amor. Tem sempre a parte na palestra do amor, da Terapia do Amor, que nós dedicamos a essa cura. Cura para as pessoas que estão, né, não se veem mais num relacionamento, mas gostariam, não gostam de estar assim, não gostam da solidão, não gostam de ficar magoadas, de ficar assim, lembrando, né? Porque, pelo que você falou, parece que você vive lembrando o que aconteceu, você provavelmente se compara também, né? Como muitas mulheres se comparam com aquela que tomou o lugar, e isso não está fazendo bem a você. Então, eu sugiro você, eu falo para você, recomendo strongly, olha só. Eu recomendo enfaticamente que você venha nesta quinta-feira. Nesta quinta-feira, venha, porque você pode começar a sua cura. E daqui a um tempo, dependendo de você, daqui a um tempo você vai estar não só crendo no amor, mas amando também. A Zoraide que fez a pergunta, você precisa, para ficar curada, parar de se ferir. Já bastou o que ele fez para te ferir. Agora você não precisa ficar se ferindo também. Como é que você se fere? Você fica lembrando, você fica se culpando, se arrependendo, se comparando. Você fica acompanhando os passos do teu ex-marido, o que ele está fazendo. Tudo isso vai remexendo essa ferida e impede ela de passar, de cicatrizar. Então, parar de se ferir e buscar a ajuda que a Cristiane falou. Porque Deus foi traído, Deus é traído todos os dias. Jesus foi traído por Judas. Ele sabe a dor da pessoa traída. E se você buscar essa ajuda nele, ele vai curar o seu coração. Tenha certeza. Zoraide, você pode participar das palestras conosco nesta quinta-feira. Eu tenho certeza que o seu coração vai ser curado. Vamos ver aí como que se perde um grande amor. Muitas pessoas pensam que quando é amor, elas nunca vão perder, nunca vai acabar. Mas infelizmente as pessoas, por falta de entender o que se faz para manter um grande amor, elas acabam perdendo. Veja só. Ai, como é sofrido perder um grande amor. É como ficar de luto, com aquela sensação de vazio que a pessoa amada deixou. Mas como isso acontece? Provavelmente, o amor foi agonizando aos poucos, dia após dia, sem que as pessoas percebessem. E um dos primeiros sinais de que algo mudou é a falta de conversa entre o casal. Os dois já não dizem mais o que incomoda ou do que sente falta no outro. As surpresas acabam, os gestos de carinho diminuem. O trabalho ou os estudos passam a ficar em primeiro lugar. A internet em geral e as redes sociais ocupam o tempo e o espaço que antes eram do amor. Um não se arruma mais para o outro, já não existe intimidade e as desculpas esfarrapadas empurram cada vez mais o amor para depois. Estou morrendo de sono. Tive um dia muito cansativo. Assim que acabar esse filme a gente conversa. Agora não dá, estou respondendo uma mensagem urgente aqui.
Quando cada um passa a viver no seu próprio mundo, o amor deixa de ser prazer e cumplicidade e se torna um fardo com mágoas acumuladas, desconfianças e frustrações. Afinal, o amor perfeito e duradouro é possível? Não existe uma fórmula mágica, porém estudos apontam que algumas práticas, quando cultivadas pelos parceiros, evitam as chances de se perder um grande amor. Comunicação, confiança, respeito mútuo, capacidade de perdoar e recomeçar, dedicação e investimento de tempo e energia. E aí, você está percebendo que isso está acontecendo no seu casamento, no seu relacionamento? As coisas estão esfriando, vocês não estão mais como eram no começo, o relacionamento está frio, chato, está indiferente, está sem graça. Então, preste atenção, tem aí um telefone agora no seu vídeo, o SOS Relacionamento. Você pode ligar para cá, a nossa equipe da Escola do Amor está com a escuta aberta e ativa para ouvir a sua situação e lhe aconselhar. É só ligar agora para o 11 3573 3535 para falar com alguém da nossa equipe. Se preferir o WhatsApp, áudio ou texto, envie para 11 3573 3573. Você pode fazer isso agora ou mesmo depois do programa sair do ar. Nós vamos ver aí agora a história do casal que está aqui com a gente hoje, a Janaína e o Rafael. A gente vai conhecer um pouco da história deles e já voltamos aqui para falar com os dois. A reação corporal dele foi vir pra cima de mim. E foi quando eu falei, não, você não vai fazer isso. Porque na hora da raiva eu só olhei pro meu orgulho. Na hora da raiva eu só olhei pra minha vaidade. Você falou que seria esse campeão, seria o meu herói. E não tá sendo. Por que você tá sendo meu herói? O que eu fiz pra não ter mais a sua admiração? Desculpa. Foram mais de 7 nãos que eu recebi dela. Depois que eu realmente conquistei, aí foi o momento que eu deixei a desejar. Você fica dentro do tatame por 2 horas e o resto da vida que você compartilha comigo, eu não tenho o mesmo esforço que você tem de objetivo de ser o melhor. Quais situações o Rafael tinha atitudes explosivas? Quando eu contradizia ele. Quando ele queria fazer algo e não era o momento. Ou quando ele não me priorizava. E eu dizia isso que estava faltando nele e aí ele explodia. As minhas maiores atitudes explosivas sempre foi quando eu fui contrariado, quando eu era contrariado, no caso. Então, se não fosse da minha vontade, se não fosse do meu jeito, eu sempre tinha um ato explosivo. Falava alto, faltava o respeito. O que antes ele falava comigo brando, cuidando das palavras que ele falava comigo, quando ele estava explosivo, ele perdia o senso de respeito, não tinha respeito algum. Eu sempre fui o meu eu mesmo. Eu sempre achei esse meu lado explosivo algo marcante meu. Eu não prestava, que eu não sabia do que eu estava falando, ou quem era eu para falar aquilo, cobrar aquilo dele. Quem você pensa que você é para estar falando assim comigo? Tinha dedo na cara? Tinha. Não. E por mais que eu advertia ele, falar que eu não queria aquilo pro nosso casamento, ainda assim, quando brigava de novo, ele explodia, voltava. O orgulho sempre foi algo que me mexeu muito. Então, se eu via alguma coisa na minha frente, ou eu quebrava, mesmo sabendo que ali aquele objeto foi fruto do nosso... Nossa, fugiu a palavra agora. Foi fruto do nosso trabalho, né? Então eu pegava, eu queria quebrar, eu queria bater, eu queria externar minha raiva. E ele veio pra cima de mim, eu vi que ele veio pra cima de mim e não foi pra falar comigo. E eu falei, você não é louco de fazer isso comigo? Porque a gente nunca tinha, né, agredido um ao outro. E ele ficou de frente comigo a ponto de querer me bater. Eu fui pra cima dela. Sabia que eu não ia agredir ela, porque eu sempre, por mais que eu me mantinha bravo, mantinha
nervoso, mas eu nunca levantaria a mão para ela. Mas nesse momento eu me exaltei. Você teve medo? Nesse dia, sim. Nesse dia, sim. Não por conta só da agressão, e sim saber que se ele tivesse concluído aquilo, eu não ia dar nenhuma chance para ele. Sendo sincero, ela nunca mereceu. Mesmo diante de brigas, diante de desavenças, ela sempre foi o meu lado mais calmo. E ela sempre foi o meu lado mais sensato. Talvez a excessividade de querer resolver logo, no meu tempo, é o que deixava ele mais bravo. Ele queria sair de casa, ele batia a porta, eu escondia a chave, eu escondia a carteira, eu escondia o celular, para que ele não saísse. Não, as brigas não aconteciam sempre. Sempre, geralmente, era motivada por ciúmes. Ela não era constantemente. Era 2 dias bons, um dia ruim, aí o dia próximo ele não falava comigo, depois de 3 dias ele pedia desculpa, e quando eu achava que estava tudo bem, voltava tudo ruim de novo. Não, ela não era prioridade. No começo até foi. No começo ela era prioridade porque eu almejava ter ela do meu lado. Eu fiz de tudo para conquistar ela, então eu estudei ela, estudei o jeito dela. Ele era a prioridade dele. Depois que a gente casou, eu achei que ele seria um marido. Ele continuou sendo o Rafael. Depois que a gente casou, que eu conquistei o carinho dela, que eu conquistei ela, aí foi que ali eu me esfriei. Ali foi quando eu parei de ter uma admiração por ela. Você era feliz ao lado dela? No começo eu fui. Aí foi passando o tempo, eu fui vendo que não era bem aquilo que eu queria. Eu queria estar com ela, mas ao mesmo tempo eu queria continuar numa vida de solteiro. Por que você não foi embora? Porque logo em seguida veio o meu filho. E como eu desde pequeno eu sempre almejei ter uma família, ter uma esposa, ter um filho, seguir essa vida, uma vida que eu não tive, na verdade, como eu posso dizer. Meu pai me abandonou desde cedo, né? E eu sempre quis ser para minha família essa ausência que meu pai teve para mim. O que você perguntaria para ele? Qual foi a maior motivação dele em me deixar? Qual foi o que levou ele a fazer o que fez? O que você gostaria de ouvir? Eu não fui homem o suficiente para estar ali com você. A escolha foi minha. Isso ressoava muito na minha cabeça. Que as consequências ou os benefícios disso era porque eu escolhi ele como meu parceiro. Eu deixei de ver no namoro ou durante o nosso relacionamento falhas que ele deveria ter arrumado e não arrumou. Eu me fiz cega para aquilo. Eu sempre tive o intuito de ser campeão, de ser o melhor na minha categoria, de ser o melhor na modalidade na qual eu pratico. Então eu acabei deixando meu casamento, acabei deixando minha esposa de lado e acabei focando somente na modalidade. No começo, eu e ele dividia o mesmo interesse. Eu era instrutora dele no tatame. Então, eu também amava, tanto quanto ele amava. Eu falei assim, não, tudo bem, então, já que o problema é o tatame, então a gente vai parar de treinar. Ele não sabia colocar a prioridade que deveria estar o tatame. Porque a gente se conheceu nele, era para ter unido a gente. Sim, na arte na qual eu pratico, que é o taekwondo, é uma arte coreana na qual desde cedo, desde a primeira aula, a gente aprende a ter, né, uma cortesia com o nosso próximo, a ser íntegro, a ter perseverança, a ter o domínio sobre si e às vezes ser indomável de espírito. E dentro da minha casa eu não tinha isso. Quem estava perdendo nessa história? 100% eu. Eu sempre vejo que eu sempre estava perdendo nessa questão. Você? Na verdade, a minha família inteira, mas quem mais perdia era eu. Porque eu ia perder o respeito do meu filho, eu ia perder o respeito e a lealdade da minha esposa.
por diversas vezes eu saía do mesmo cômodo para chorar em outro cômodo. Porque dói o silêncio. Ser ignorado doía. Doía muito, porque você tá ali crendo que aquela pessoa vai te amparar, vai te ser, né, o seu suporte, e é ela que tá te causando uma dor. Como assim? Você não se importa com o que eu penso? Como se a nossa cama fosse um local de 2 quartos. Então, era ela virada para um lado e eu virado para o outro. E quando que você ia para o outro quarto? Geralmente quando eu brigava com ela. Às vezes à noite ela vinha brigar comigo ou conversar comigo tentando explicar alguma coisa, eu não queria ouvi-la, não queria entender. Então, geralmente a gente esperava o bebê dormir e eu deixava ela falando. Era isso que deixava ela mais brava. Porque eu acreditava que estava sobre a minha responsabilidade em transformar esse casamento num casamento feliz. E a pessoa forte, aquela pessoa determinada que eu era, muitas das vezes eu não enxergava isso em mim, não tinha onde eu pedir socorro. Você ficou com a autoestima baixa? Muitas vezes. Eu achava que a minha aparência não agradava, o que eu fazia não era legal, não era admirável. E por mais que eu tentava muito. Era doído, porque eu via que a pessoa que tanto me elogiava, que tanto me quis, que todas as vezes que eu passava por ele, tinha um agrado, sumiu. Geralmente as brigas eram à noite e eu não podia ir para o tatame, onde eu conseguia externar a minha raiva, onde eu conseguia externar tudo que eu estava passando, tudo que eu estava sentindo. Então eu ia para casas noturnas. Você traiu a tua esposa? Sim. Foi nesse momento que eu cheguei ao meu fundo de poço e eu acabei cometendo o ato de adultério. Foi uma única vez? Foram 4 vezes. Eu fui procurar um refúgio para mim, na qual eu não encontrava dentro da minha casa. E olha que eu tinha tudo. E qual que era esse refúgio? O ar de liberdade. Houve traição? Houve. De ambas as partes. Não somente, eu acho que físico, como tecnológico, ou pensamentos, nas quais eu também considero que seja traição, você querer estar com outra pessoa. E mais nesse a fim de querer suprir o que você não tem em casa. Suprir a falta de elogios, de interesse, admiração. E foi bem doloroso. Porque nunca foi do meu caráter a parte de traição. Então é uma coisa que eu jamais imaginei que eu faria. Eu só queria me sentir importante. Então o que outras pessoas falavam pra mim supria por momentos bem rasos que aquilo ali estava bem, que estava tudo bem. Foi vingança? Foi. Foi ali um pavio muito curto pra mim. Ali sim foi também um dos momentos na qual eu queria acabar com a vida dela. Qual que era o plano? Eu queria expressar tanta a raiva que eu estava sentindo que naquele momento eu só queria pegar uma faca e acabar com a vida dela. E depois eu ia passar só na minha mãe para despedir dela, para despedir do meu filho e assumir. Ia tentar fugir. Só queria um colo, um abraço. Ele não precisava falar nada. Só um abraço. Porque eu não tinha mais ninguém. Só tinha ele ali. Me socorre. Eu tô afundando. Começou tão bem, né, Janaína e Rafael? Vocês começaram apaixonados, Rafael perseguindo, indo atrás de um sim depois de mais de 7 nãos. Como é que a coisa degringolou a ponto de você querer matá-la e fugir? Foi bem complicado, na verdade. No começo, ela era o centro das minhas atenções. A ponto de eu fazer de tudo para tentar conquistar ela. E depois, quando a gente casou, parece que como se eu tivesse com uma venda nos meus olhos.
a ponto de chegar àquele ponto de eu querer acabar com a vida dela. Foi bem tenso mesmo. Pode falar. No caso, antes disso, né, antes de você querer acabar com a vida dela, você foi esfriando, né? Você casou e aí você não conquistou mais, você não fez mais nada depois de casado, né? Você continuou, como ela falou, vivendo vida de solteiro. E ela, como esposa, ali, querendo formar uma família, né? Isso acontece muito, a gente vê isso muitos casais passam por isso. Normalmente também é um homem que, assim, não tem noção, muitas vezes, do que é um casamento, né? Pensa assim, eu vou ter essa pessoa que eu amo comigo sempre, mas não entende que é uma responsabilidade, né? Que ele está tirando ela da casa dela e agora ele vai ter que cuidar dela, ele vai ter que ser marido e tudo mais. Você não tinha esse entendimento, você não viu isso em casa, né? E isso atrapalhou muito vocês, né? Essa falha, né, de entendimento. Sim, foi um momento bem complicado, na verdade, porque quanto mais eu queria estar perto dela, ao mesmo tempo eu queria que ela estivesse longe de mim. E eu me pegava pensando, ué, como assim? Eu lutei tanto para conquistar ela e hoje eu quero ela distante de mim? Realmente eu não entendia. Mas foi o ponto que eu cheguei e falei assim, não, eu não quero mais estar perto dela. Aí foi quando eu deixei de cuidar, tanto de mim como dela. Então Quanto eu deixei... tempo, assim, de casamento você tinha, quando você começou? Eu tinha aqui uns 2 anos, mais ou menos, de casado. 2 para 3 anos? Já dava uns 3 anos. Começou enjoada a vida de casado? Eu literalmente enjoei e queria voltar para minha vida de solteiro. Você achava que ela atrapalhava os seus planos, era isso? Você Sim. queria seguir a carreira do esporte e tal, dedicar-se ao esporte, ela se tornou uma atrapalhação, é isso? Sim, no começo foi igual, eu encontrei ela, a gente se conheceu dentro do tatame. Então, a princípio foi, poxa, eu conheci ela fazendo algo que eu sou apaixonado também, e ela também tá ali junto comigo, então vamos crescer juntos dentro do tatame. Essa foi o começo da minha mentalidade. Então, eu comecei a pensar e vou colocar em prática. Só que o nosso amor, o amor que a gente tinha em comum, acabou mudando. Então eu acabei dando mais prioridade para dentro do tatame do que para ela. Então ali começou as brigas também. Além dos ciúmes, ela sempre brigava comigo. Poxa, você tá aqui, mas ao mesmo tempo você só tá pensando no tatame. Era como se eu via o meu casamento como aquela medalha ou aquele troféu que eu ganhei, deixei pendurado ali na parede e ficou por isso. Pegando pó. Pegando pó. Literalmente pó. pegando pó. E não cuidava mais. Então, ela se arrumava, eu já não via mais com o mesmo olhar. Ela vinha falar comigo, eu achava que era apenas crítica. Então eu falava pra ela, falava assim, não, tá bom, tá, eu não quero falar com você, me deixa quieto, me deixa sozinho. A ponto de, quando tinha alguma briga mais séria, ela vinha falar comigo, ela sempre foi branda. Nisso, ela, desde o começo do namoro até a parte de casamento, ela sempre foi mais branda na parte de conversar. E eu via o meu lado explosivo, eu falava, não quero. Batia a porta, saía, falava pra ela assim, ó, me deixa quieto. A princípio, antes ela não tinha esse entendimento, né, amor? Tá bom, vou te dar seu espaço ali, vai lá. Deixa se acalmar. Se acalma e vem conversar comigo. Você ia pra cima. Eu queria resolver na hora. Porque pra mim sempre foi assim, eu tenho um problema, eu vou resolver o problema e esse problema não vai voltar. Se ele voltou, é porque eu errei na hora de resolver o problema. Vou achar outro método. Só que com ele não. Ele tava bravo, explodindo, eu ia pra cima dele. Não, a gente vai conversar agora. Não, você vai ficar aqui, você vai sentar, você vai resolver comigo. Eu não tinha ainda discernimento de falar, não, ele precisa do tempo dele, ele precisa se acalmar, porque por mais que eu seja branda e não gritasse com ele, eu não esperava o momento certo de falar com ele. Porque eu nunca fui de gritar com ele. Eu sabia o tipo, a reação que eu queria vir dele, que era me ouvir. E a última coisa que ele queria quando ele estava bravo era me ouvir. Ele só queria sair de perto, porque às vezes eu mostrava pra ele coisas que ele não enxergava dele. Ele casou, fechou a porta, ele transformou outro Rafael. É o espelho, né? Esse ponto é importante, porque muitas pessoas não têm
a sensibilidade de notar quando o outro não está em condições de conversar, né? Está no estado afogado, ele está afogado no estresse, na raiva, seja o homem ou seja a mulher, a pessoa não está querendo conversa naquele momento porque as emoções estão afloradas. Então, é claro que qualquer tentativa de conversa naquele momento vai ser retribuída ou com alguma explosão de sentimentos, palavras, xingamento, grosseria, ou com alguma implosão. A pessoa vai fechar a cara e não vai falar nada, ou vai sair e deixar a outra falando sozinha. E aí fica um ciclo vicioso. E muitas vezes a pessoa que está tentando resolver o problema, ela fica num dilema também, porque normalmente só ela quer resolver o problema. Então ela pensa assim, se eu não falar agora, quando é que eu vou falar? Quando é que ele vai me ouvir? Quando é que isso aqui vai resolver? Né? Porque normalmente a outra pessoa está sempre fugindo dessa conversa. Então é um dilema, né, ali, né? Eu imagino que por mais que você tivesse o discernimento, você não sabia quando falar com ele, porque ele não aceitava esse confronto. Nem um pouco. Ele era completamente explosivo. Um detalhe que ele falava comigo de uma forma. Quando ele estava bravo, parecia outro Rafael. E eu não sabia lidar com isso. Porque eu só queria resolver. E para mim, na minha mente, era tão lógico. Como você não quer resolver? O problema é tão simples. Eu vejo, Janaína, que esse problema, às vezes as pessoas falam, então, tá vendo? É comunicação, diálogo. E não é questão de diálogo, não é questão de você aprender a falar, aprender a hora certa. Muitas vezes é o problema espiritual. Quando você vê uma pessoa que não está conseguindo falar, ela não consegue ouvir, ela tem essa dificuldade, ela se torna agressiva, ela muda, né? De uma hora para outra, uma hora ela está legal, de repente ela fica essa pessoa estranha. Isso não é normal, né? E as pessoas têm que identificar isso, porque às vezes elas ficam tentando usar métodos normais para resolver problemas que não são normais. Por isso que às vezes o problema tem que ser resolvido por uma intermediação, tem que haver uma intermediação de fora, porque o outro não reage nem a uma forma, nem a outra forma, você já tentou várias estratégias para conversar e sempre acaba em frustração. Então, por isso, muitas vezes, quando os casais vêm para as palestras e eles ouvem ali uma terceira parte que não está inclinada, não está puxando a brasa para nenhum lado, falar aquilo ali pela primeira vez passa a abrir o entendimento da pessoa, ela enxerga os erros dela e o que ela tem que fazer de diferente, porque não é mais o outro atacando, é alguém de fora que nem está sabendo o que está acontecendo ali com eles, falando o que tem que fazer, qual é a maneira correta e qual é a maneira errada. Vocês chegaram à palestra, foram sozinhos? Alguém veio sozinho primeiro? Os dois juntos? Os dois juntos. Então, vocês chegaram nesse extremo de haver traição dos dois lados, vocês estavam machucados um com o outro. O que aconteceu quando vocês chegaram às palestras? Eu imaginava que ia resolver meus problemas todos. Falei, pronto, chegamos aqui, vamos resolver direitinho. Já tinha a decisão das duas partes em participar. Falei, então agora ele vai mudar. Agora ele muda. Olhando para os erros dele. Com toda certeza, todos os erros. Uhum. E aí todos que eu imaginava, e eu já tinha falado, falei, agora ele muda. Então, às vezes eu continuava, eu olhava para o professor falando, falei, é isso mesmo. Você quer atenção, você quer que ele te elogie, você quer que ele, né, cuide de você. Eu falei, isso mesmo. Tá na linha, ele tá ouvindo. Mude você. Aí eu vou mudar. E eu aprendi que eu tinha que mudar. Eu tinha que cuidar de mim interiormente, eu tinha que cuidar do meu perdão primeiro, para dar perdão para ele. E reaver o meu valor, porque eu coloquei o meu valor nas mãos dele. E ele não sabia cuidar do meu, nem do valor dele, tampouco do meu. Então, foi um processo muito importante para o nosso recomeço. E até o fato que você falou ali, né, que você fez por vingança, né, isso. E quantas mulheres fazem isso, né? Isso é muito comum, de muitas mulheres que são traídas, irem lá e traírem também. Eu vou trair também, mas por pura vingança. Isso aí é um problema que você tem, você está com um problema dentro de você.
Porque você foi contra os seus princípios, contra quem você era, a sua essência, e se machucou muito, se prejudicou, fez uma coisa que não respeita em nada, só para justificar o que eu estava fazendo. E tinha só na minha mente. Para machucar ele. Tanto que quando a gente sentou para conversar e colocar as cartas na mesa, teve que ter essa conversa. Então a gente vai separar, a gente vai retomar, porque essa é a verdade. Eu fiz isso, ele falou que ele tinha feito, não foi fácil, esse dia não foi fácil para nenhum dos dois. E o nosso acordo foi, vai continuar ou a gente vai separar daqui? Porque se separar, você está na sua razão, eu estou na minha, a gente vai seguir a vida. Não, vamos manter a nossa família. Então nós teve que ter esse acordo e saber por onde começar. Que era da onde a gente nunca devia ter deixado, que eram as palestras. A gente tem que começar aí, a gente tem que ter uma base firme. Porque por mais que eu tenha dentro da minha família exemplos bons de casamento, e ele também teve, a mãe dele, que orientava muito, ajudava muito a gente, não é o suficiente. Porque quando fechava a porta era só eu e ele. E muitas das vezes a gente não queria externar isso pro lado de fora. E por mais que eles amassem a gente, queressem nosso bem, não era suficiente. Porque não tinha esse intermediário neutro. Nem pro lado dele, nem pro meu. Somente nas palestras a gente conseguiu achar. E falar, não, é por esse caminho aqui. Então vocês reconheceram que precisavam de ajuda e ter esse árbitro no meio de vocês dois, que é Deus. Não é? E aí começaram a fazer as palestras, você enxergou onde você estava errando também, não era só ele, e você enxergou o que a seu respeito? Eu enxerguei que aonde eu tinha que chegar para a mudança. E eu lembro que uma palestra, o professor chegou e falou assim, você sabe a vida que você tem, mas você também sabe a vida que você quer ter. E eu falei, aquele dali foi meu escape. Eu falei, opa, calma aí, eu sei a vida que eu tô tendo agora, que eu tô levando, mas também eu sei a vida que eu quero ter. Esse homem de caráter, esse homem fiel ali, que tá sempre presente, que tá dando apoio para ela, que tá sendo o porto seguro dela. Então, para mim chegar ali, eu sei que eu vou ter que arregaçar as mangas, vou ter que ir para cima, assim como eu faço literalmente dentro do tatame, que é treinar para chegar ali em meio a um campeonato e dar o meu melhor, eu vou ter que fazer isso na minha vida fora do tatame também. Ali foi um momento que ambos pegamos, né, e falamos, não, agora a gente vai para cima, vamos continuar? Vamos para cima. A ponto que até nesse momento que ela, completando o que ela comentou, né, da nossa conversa, quando ambos falaram, eu errei aqui, não foi o único momento que não teve briga. Foi uma conversa sadia, uma conversa saudável, na qual ambos não se exaltaram, foi uma conversa bem tranquila. Claro, teve bastante sentimento pela dor, né, mas a gente pegou uma borracha, apagou aquilo. E eu tenho uma pergunta, porque você falou que tinha se enjoado da Janaína, você estava enjoado, né? Mas aí quando você descobriu da traição, você ficou muito chateado, muito machucado. Né? Sim. Porque às vezes as pessoas, elas têm uma impressão que é uma coisa e na verdade é outra. Elas pensam assim, eu não estou mais gostando dessa pessoa. Eu acho que esse amor está esfriando, né? Então ela tem a impressão, porque ela não está fazendo as coisas certas, ela não está investindo no relacionamento, né? Sabe aquela pessoa que você, uma amiga, um amigo que você tem, e vocês foram muito amigos um dia, mas depois o tempo, né, o trabalho, a escola, vocês começaram a se afastar e de repente vocês nunca mais se falaram. Né? Quer dizer, foi uma amizade que foi sumindo. Mas sumindo por quê? Porque não houve mais investimento. Não se foi atrás mais. Vamos procurar manter essa amizade, vamos sempre nos ver, nos falar. Não houve mais isso. Né? Isso também acontece no casamento. Isso também acontece. Mas não quer dizer que o amor não está mais ali. Não quer dizer isso. Que você não ama mais a pessoa. Você não ama essa situação que desenvolveu entre vocês. É isso que você não gosta mais. Mas a pessoa é aquela que você se apaixonou. Vocês precisam resgatar isso, que eu acredito que é o que aconteceu com vocês. Não é? Vocês falam hoje da traição, estava passando ali, vocês chorando no VT e aqui rindo. Quer dizer, está totalmente curado, né? Sim, graças a Deus, porque assim, a gente no momento que a gente está passando isso, a gente não imagina que um dia vai voltar a ter esse amor.
Você realmente começa a imaginar uma vida sem aquela pessoa. Eu tô com dor, eu não quero mais ela aqui. Mas o problema não é ela. A gente aprende que o problema não é a pessoa em si, não era o Rafael. Eram as atitudes que ele tinha. E muitas das vezes as atitudes que eu também tinha para com ele. E eu achava que estava super certo. Porque na minha mente, o que eu estava fazendo era para salvar ele. Sem me salvar. Não tinha como, eu estava me afundando com ele. Então, quando a gente começou a ter esse processo, foi um processo muito bom. Mas não foi da noite pro dia. Às vezes tinha momentos que a gente tinha a nossa diferença. Mas a gente começou a aprender um com o outro. Lembra, isso aqui não é legal. Isso aqui machuca. E nos momentos que ele estava bravo, eu sabia esperar. Tudo bem, então a gente não conversa agora. Ele aprendeu a conversar comigo. Eu não tô legal agora, a gente pode conversar amanhã? A primeira vez que ele falou isso pra mim, eu fiz pode. Podemos conversar amanhã, claro. Então ele não apagou a importância de ter aquela conversa e me preveniu de falar coisas que às vezes não ia cuidar do nosso relacionamento ou daquele problema. Então eu vi uma evolução. Falei, nossa, tá funcionando. Vocês estão há 1 ano e meio, mais ou menos, vindo às palestras, desde o momento que vocês tomaram esse passo. E já estão aí bem curados, o casamento está restaurado, a confiança está reconstruída entre vocês. Não há mais suspeita, esse medo, está me traindo ainda, tem sentimento por outras pessoas, nada disso? Nada disso. Não tem. Acabou. Pode passear de olho fechado, porque eu sei que volta, vai ficar tudo tranquilo. Quer dizer, é importante você entender que isso aqui, que é uma história real, a Janaína e o Rafael têm amigos, têm parentes que estão assistindo eles, têm colegas de trabalho. Eles não estão inventando essa história, eles não estão aqui ganhando nada para falar o que eles estão falando, a não ser o prazer de saber que eles estão ajudando outros casais. Então, se você está numa situação semelhante, que seu casamento se tornou chato, houve traição, vocês não estão conseguindo superar a dor da traição, ora, você tem alguns caminhos. Vocês basicamente são 3 caminhos. Ou vocês podem continuar como estão e ver no que dá, ou vocês podem acabar e cada um segue sua vida, acabou o casamento, ou vocês podem lutar pelo casamento e fazer algo diferente, que vocês não estão sabendo fazer. E foi esse caminho que eles tomaram. Eles vieram buscar esse caminho novo através das palestras. Cristiane e eu estaremos nesta quinta-feira, às 8 horas da noite, aqui no Templo de Salomão, apontando esse caminho para você. Se vocês quiserem, tem jeito para o casamento de vocês. Mesmo que você seja o único nesse momento, teu cônjuge não quer vir, mas você quer, nós vamos mostrar a você como a sua mudança vai influenciar o outro a querer mudar. Veja como acontecem as palestras. Como seria se tivesse uma escola que falasse sobre o amor? Eu tô nela. É a Terapia do Amor. E eu vou bater um papo agora com a Maírla, que veio de longe, é uma aluna distante de Recife, para entender como funciona. Tudo bem? Tudo bem. Bem-vinda! Muito obrigada. Como você chegou às aulas? Desde jovem, muito jovem, eu cresci com muitos traumas da parte da minha família, principalmente a minha mãe, porque o meu pai e a minha mãe, eles se separaram quando ela ainda estava grávida. Eu me culpava muito, eu tinha muitos traumas e achava assim, esse de casamento não vai dar certo comigo, porque se o meu pai, ele me rejeitou na barriga da minha mãe, então eu vou crescer, ninguém vai gostar de mim, isso não é pra mim. Me conta uma coisa, você chegou a se relacionar? Sim. Como que eram esses relacionamentos aí? Era aquela coisa assim, de ficar, mas não se apegar, era só tipo isso, eu não chegava a ter um relacionamento, eu até queria, mas era algo dentro de mim, por conta desse trauma, justamente por conta disso. Abriu uma ferida. Isso, a gente vai se relacionando com uma pessoa, com outra, e você não vai enxergando seu valor, então assim, só frustração. O amor racional, o amor inteligente, ele inclui sentimentos, porque ele é inteligente, mas não está sujeito a isso e nem se resume nisso. Ou seja, ele é baseado no que é certo, em fazer o que é certo, não só o que sente, não apenas o que se sente, nem sempre o que se sente, porque nem sempre o que se sente é certo. E aí você se tornou aluna da Terapia do Amor. Como foi? Mudou tudo. Então, assim, eu comecei a me ver de uma forma diferente. Foi ali que me mostrou assim, aqui é a porta para você
voltar a sonhar de novo. Realmente foi um recomeço, é como se a minha vida para trás não existisse mais. E tudo mudou. Hoje eu continuo aluna da Terapia do Amor e cada dia mais aprendendo. Obrigada, Maírla. Obrigada. E agora a gente vai bater um papo com um casal, porque se você acha que terapia do amor é só para solteiros, arrumar namorado, vocês viram que não. Tudo bem, casal? Maiara e Felipe tem uma história também aqui com as aulas na terapia do amor. Conta aí, quem chegou primeiro? Eu cheguei primeiro. Eu cheguei com o nosso casamento tendo muitas discussões, muitas contendas, falta de comunicação. Eu tinha problema com questões de vícios, bebidas alcoólicas, e isso era um dos motivos, maiores motivos da nossa contenda. Onde muitas das vezes eu deixava ela em casa, durante o final de semana, que durante a semana eu trabalhava, eu deixava ela de final de semana em casa, e ia para alguns familiares, casa de conhecidos, para ficar tomando bebida alcoólica. Era um refúgio? Você não estava feliz em casa? O que estava acontecendo? Vamos dizer que era uma falta de maturidade, na verdade, né? Eu tava, assim, contente com o meu relacionamento, só que era meio que falta de maturidade mesmo. Eu não era um homem de verdade pra minha esposa, né? Você contente com o relacionamento, mas fugia pra beber? Exatamente. E a esposa infeliz? Exatamente. Era como se eu não era o suficiente para aquele relacionamento. Eu falei que eu estava contente, mas era uma máscara. Meio que um refúgio para não ter aquela responsabilidade que eu deveria ter. Pra não olhar a ferida ali, né? Exatamente. A gente era aquele casal, de longe, sentir saudade, mas quando tava perto não queria nem olhar um pra cara do outro. Aí vocês começaram uma série de brigas, esfriamento entre vocês. Esfriamento. Como tudo foi piorando? Então, nós fomos oficializar o nosso casamento no cartório, no casamento civil. E aí casamos no final de semana, no outro final de semana uma contenda muito grande, uma briga muito grande, ao ponto dela fazer a mala dela e querer até sair de casa. Meu Deus, aí uma semana foi o prazo de validade ali. Exatamente. Normalmente, o que o cônjuge pede é simples, né? Mas nem no simples a pessoa é capaz de fazer. Aí começa aquele casamento meio frio. E a pessoa fica buscando o amor, atração. Então ela vai lá, muda de cabelo, muda de roupa, emagrece, começa a fazer tudo para chamar atenção na aparência. Mas não é esse o amor que você quer, na verdade. Você quer que a pessoa te ame por quem você é. E aí foi assim que ela chegou na terapia do amor. E aí eu vindo, praticando o que era a palestra, né, ia me falando, eu chegava em casa e ele me provocava, falando que... Por quê? Porque pra ele era uma perda de tempo. Pra ver, eu falava, gente, ela não é ela, que não é a Maiara sabe que... até onde ela ia, assim? Exatamente, será que ela pra tá ver. Fingindo? Exato, exatamente. Será que é verdade? E aí, nessa notória diferença nela, eu falei assim, poxa, eu acho que eu tô no caminho errado, né? Então, meio que vamos remar pro mesmo lado. A cada palestra que eu participei, foi modificando o meu ser. Aí foi quando começou um casamento de verdade, né? Qual o segredo? É praticar o que é passado na palestra. Da terapia do amor. Obrigada, casal. Felicidades. Obrigada. E aí, você ficou curioso? Então venha participar nesta quinta às 20 horas, aqui no Templo de Salomão. Quanto custa? Nada. Zero. Você não fazer nada pela sua vida amorosa, isso sim pode sair caro para você. Mas vir para as palestras não custa nada, só o seu tempo, a decisão de vir participar. A admissão, a entrada é gratuita, todos são bem-vindos, começa pontualmente às 8 horas da noite. Se você quiser conversar com alguém da nossa equipe pessoalmente, então chega a partir das 18 horas. Até às 19h45 nós temos atendimento para casais e também individualmente. Aqui no Templo de Salomão, Celso Garcia, 605, no Brás. Queremos agradecer a história de vocês. Obrigado por contar e ajudarem tantos casais. E vamos lembrar, Cristiane, que a Caminhada do Amor está chegando aí. Dia 11 de outubro. E você pode adquirir o seu kit já, não é? Isso, e saiba também os detalhes, as localidades. Em todo o Brasil acontecerá eventos. Aqui em São Paulo será no Parque Vila Lobos, a partir das 9 horas da manhã. Cristiane e eu estaremos lá também, junto com milhares de casais e solteiros. E se você quiser participar, saiba como funciona acessando o site caminhadadoamor.com e garantindo também o seu kit. Até a próxima, alunos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Atenção, alunos da Escola do Amor. Temos uma ótima notícia para vocês.
Sábado, dia 11 de outubro, às 9 horas da manhã, a Caminhada do Amor 2025. Em São Paulo, o encontro está marcado no Parque Vila Lobos, mas o evento irá acontecer em todo o Brasil. Para mais informações, kits e lugares, acesse caminhadadoamor.com.